Livro Catecismo Espírita. De Leon Denis, 1928. Capítulo 6. Astronomia. Pergunta: que é a Terra em que habitamos? Resposta: e um dos planetas que giram ao redor do Sol. Pergunta: a Terra foi sempre habitada? Resposta: não, antes da sua formação, era uma espécie de massa ígnea que se foi esfriando pouco a pouco. As plantas apareceram primeiras, depois os animais, e por fim o homem. Pergunta: o nosso Sol ilumina somente a Terra que habitamos? Resposta: não, ele também ilumina outros planetas, tais como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, etc. Pergunta: como pode a Terra ser comparada a esses planetas? Resposta: Urano é 74 vezes maior que a Terra, Netuno mais 100 vezes, Saturno 864 e Júpiter 1300. Portanto, a Terra é um dos menores planetas do Sistema Solar. Pergunta: que é a Lua? Resposta: é um satélite da Terra. Pergunta: todos os planetas têm luas? Resposta: nem todos, porém, Urano tem 4 luas ou satélites, Saturno 8, além de 2 imensos anéis que o circundam, e Júpiter, 4. Esse mundo colossal, Júpiter, não está, como a Terra, sujeito às vicissitudes das estações nem às bruscas alternativas da temperatura, é favorecido com uma primavera constante. Pergunta: que são as estrelas? Resposta: são sóis alguns deles, não obstante serem milhões de vezes maiores que o nosso, parecem pequenos, é porque estão a imensas distâncias do nosso mundo. Pergunta: esses nossos sóis iluminam terras como o nosso? Resposta: indubitavelmente, pois todos eles devem ser centros de sistemas de outros mundos e que dão luz e calor. Pergunta: para que foram criados esses mundos? Resposta: Deus nada criou de inútil. Esses mundos são habitados por seres que, como nós, também estão progredindo, num sentido ou noutro. Pergunta: o espaço é infinito? Resposta: sem dúvida. Se lhe supuserdes o limite, que haverá além dele? Pergunta: existe o vácuo absoluto? Resposta: não, o próprio espaço é ocupado por um elemento que a ciência denomina éter. Pergunta: que é o universo? Resposta: o universo compreende a infinidade dos mundos que o povoam o espaço infinito, todos os seres animados e inanimados, todos os astros, todos os fluidos e todos os seres espirituais. Pergunta: como se formam os mundos? Resposta: pela condensação da matéria disseminada no espaço, ou matéria cósmica. Pergunta: os mundos também desaparecem? Resposta: com o tempo, tudo se transforma no universo, a fim de se cumprir a lei do progresso. Pergunta: a constituição física dos mundos é a mesma em todos eles? Resposta: não, pois eles às vezes diferem em tudo, e do mesmo modo sucede com os seres que os habitam. A harmonia geral, em vez de se enfraquecer pela variedade das formas, fortalece-se pela diversidade dos meios. Pergunta: que se deve entender pelas palavras de Jesus: em casa de meu Pai há muitas moradas? Resposta: que a casa de Deus é o universo, e que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Pergunta: como se classificam os mundos? Resposta: a escala dos mundos é infinita, entretanto, todos eles podem ser classificados do seguinte modo: mundos primitivos, onde a alma faz as suas primeiras encarnações. Mundos de expiação e de provas, onde, como na Terra, dominam o mal e os sofrimentos físicos e morais. Mundos de regeneração, onde as almas adquirem novas forças e descansam das fadigas da luta. Mundos felizes, onde predomina o bem sobre o mal. Mundos celestes e divinos, onde impera somente o bem e não se conhecem os sofrimentos físicos nem os morais.